Olá, estamos ao vivo ou não. Eu sou o Felipe Cardoso, estamos iniciando mais um podcast Além das Linhas. Tem ao meu lado o David William Dias aí para comentarmos os assuntos aí do mundo esportivo. E aí, David, beleza? Isso aí, olá Felipe, beleza? É isso mesmo, vamos mais um programa aí comentando sobre os assuntos relevantes aí do futebol brasileiro, né? Temos muito para falar aí do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e acho que principalmente da Libertadores da América aí, que é o principal campeonato sendo disputado É, agora. exatamente aí, né? A Libertadores que teve início nessa semana aí das quartas de final, né? Tivemos os primeiros jogos acontecendo aí. Vamos comentar bastante aí sobre tudo que rolou aí, levar nossa opinião aí, dos nossos pitacos aí, deixar vocês bem informados aí. Então é isso aí, vamos começar então, os destaques é isso aí, falar de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Começar então pelo nosso giro então, falando de Campeonato Brasileiro. Começar então pelo Palmeiras, o líder Palmeiras, né, que já tinha garantido o título do primeiro turno, né, como a gente tinha comentado, título simbólico, né, e na última rodada do primeiro turno venceu o Inter por 2-1, o Allianz Parque, encerrando ali o primeiro turno do campeonato. Na 20ª rodada, iniciando o retorno, venceu o Ceará, lá no Ceará, jogando lá em Fortaleza, no Castelão, também por 2-1. Fortaleza, o Ceará que foi um dos poucos times que só ele e o Atlético Paranaense que haviam vencido o Palmeiras nesse campeonato. Os dois venceram no Allianz Parque o Palmeiras devolve a derrota agora pro Ceará, jogando lá no Ceará. O jogo contra o Inter foi um jogo. Os dois jogos tiveram praticamente uma dinâmica um pouco parecida, porque contra o Inter o Palmeiras jogou bem, abriu o placar ali logo cedo, teve chances de matar o jogo, principalmente no primeiro tempo, mas aí no segundo tempo ali com algumas mudanças ali, o Mano Menezes melhorou o time do Inter e o Inter chegou ao empate ali logo no finalzinho do jogo, mas no finalzinho também o Gabriel Menino fez o gol, sacramentou e deu a vitória e os 3 pontos ao Palmeiras aí para terminar o primeiro turno com uma vitória também. Contra o Ceará, o Palmeiras abriu 2-0 e o jogo estava jogando bem, jogo tranquilo, o Ceará com um a menos e teve um pênalti ali, lá os 30 do segundo tempo já, o Ceará converteu e aí sofreu uma pressão ali no final do jogo, mas não conseguiu chegar ao empate aí. Comenta um pouco aí, David. É isso mesmo, Felipe. O Palmeiras jogando o suficiente, né, para garantir as 2 vitórias contra a Inter e contra o Ceará. E o mais importante, né, que é manter a ponta, né, da tabela do brasileiro, né? Foram 2 rodadas difíceis, assim, né? O Palmeiras teve jogos complicados, principalmente o jogo contra o Inter. E venceu bem, né? Fez o papel de líder, né? Garantindo, assim, os 3 pontos, tanto contra o Inter e como contra o Ceará. E aí meio que frustrou, né, as tentativas dos adversários que vem atrás, né? O Corinthians também vem atrás, conseguiu, né, manter a diferença. O Fluminense vinha bem também, né? O Palmeiras vai caminhando aí, né, rumo ao título por enquanto, porque vem fazendo o que tem que ser feito no campeonato de pontos corridos, né? Que é fazer o máximo de pontos possíveis. Enquanto tiver oportunidade, tem que aproveitar mesmo. O Palmeiras está fazendo isso, né? Não é todo jogo que tem jogado bem, mas tem garantido as vitórias e pontos corridos, como eu falei, é isso, né? Você nem sempre joga bem, mas tem que fazer os 3 pontos, né? Tem que ir garantindo as vitórias, principalmente quando você tem adversários que também estão vindo bem, né? Estão jogando bem. Você tem o Corinthians não vem jogando bem, mas vem fazendo algo parecido
como parecido ao Palmeiras, né? Que também às vezes não joga bem, mas garante os 3 pontos. E o Fluminense, que é um time aí que vem bem, não sei se vai conseguir manter a boa qualidade aí do futebol que está jogando e que vem ameaçando um pouquinho, agora ficou um pouquinho para trás também, mas era um time que vinha bem, né? Então, é isso, né? O Palmeiras forte, né? Time forte, time bem montado já, né? Bem experiente, bem entrosado, né? O treinador já ia com o time há um bom tempo e agora colhendo os frutos, né? Do bom trabalho aí do Abel Ferreira. É isso aí, Abel Ferreira e o Palmeiras seguem liderando aí o campeonato com 42 pontos, né? E o próximo confronto aí, a 21ª rodada, o Palmeiras vai enfrentar o Goiás, recebe o Goiás no domingo, dia 7, às 16 horas, no Allianz Parque, para tentar manter aí Vai manter, né? Porque está a 4 pontos do Corinthians, que é o segundo colocado, para tentar manter pelo menos a distância essa distância de 4 pontos aí para quem vem perseguindo aí o Palmeiras na tabela. Teve essa semana também o primeiro jogo da Libertadores, né? A gente comenta mais para frente aí sobre a Liberta. O Palmeiras empatou com o Galo lá no Mineirão e a gente já fala já sobre esse jogo aí também. Passando então ao líder Palmeiras, vamos ao vice-líder Corinthians. Corinthians pela 19ª rodada foi lá no Mineirão, venceu o Galo por 2-1, jogo de virada aí, o Corinthians saiu perdendo por 1-0 e acabou ali virando o jogo ainda no segundo tempo. Pela 20ª rodada, a primeira rodada do retorno, venceu o Botafogo por 1-0 também, jogando em Itaquera. E mantém aí a segunda colocação, Corinthians, com 38 pontos. Diga aí, David, comenta um pouco aí do Timão. Então, o Corinthians, assim como o Palmeiras, né? Também vem fazendo o dever de casa, né? Venceu bem lá o Atlético Mineiro, um jogo bem difícil, né? Onde o Corinthians saiu perdendo e soube administrar o jogo, não sentiu, né, o gol e continuou jogando bem, jogando de forma consistente, né? E conseguiu a virada contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que é um time que não sei ainda porque ele perde a concentração, né? Parece, e começa muito bem, muito forte, depois vai perdendo assim o ritmo de jogo e o adversário começa a controlar o jogo e que foi o caso do jogo do Corinthians, né? O Atlético Mineiro começou melhor, fez um belo gol lá, um gol do Keno, né? E depois o Corinthians se impôs, conseguiu encaixar o jogo, né? Teve uma ótima atuação ali do Fábio Santos, né? Fez os 2 gols, né? Um gol de cabeça, que é um pouco raro aí para ele, né? Lateral esquerdo. E depois um pênalti que o juiz não marcou, né? No primeiro momento. Estranhíssimo, porque pênalti todo mundo viu, foi bem claro. E aí depois o VAR corrigiu a falha da arbitragem e marcou o pênalti, né? Que era natural até, né? Porque acho que ali ninguém teve dúvida, nem teve reclamação por parte do Atlético Mineiro, que tem, nos últimos jogos, reclamado demais de arbitragem, né? Todos os times têm reclamado, mas acho que o Atlético Mineiro é o que mais reclama aí ultimamente de arbitragem. E aí o Corinthians fez um jogo importante, né? Um bom jogo para dar moral para a equipe, né? E aí pela 20ª rodada, jogo em casa, time meio mesclado, porque tinha compromisso pela Libertadores. O Corinthians controlou o jogo, teve um pouquinho de dificuldade para fazer, né? Ganhou apenas de 1-0 do Botafogo, dificuldade para fazer o gol, mas não sofreu tanto, né? Foi um jogo tranquilo, assim, apesar do placar magro, né? Foi um jogo relativamente fácil para o Corinthians, jogando em casa, né? O Corinthians, que é a melhor equipe, né? A melhor campanha em casa, né? Tem a melhor campanha jogando em casa. É bem forte mesmo o Corinthians jogando em Itaquera, na Neoquímica Arena. E
E foi bem, né? Manteve aí a diferença, conseguiu manter aí a mesma distância para o Palmeiras, que também fez sua parte. E tá aí, tá na busca, né? O Corinthians que teve problemas aí nas outras competições, né? Tá bem com bastante dificuldade, né? Tanto Copa do Brasil como Libertadores. Mas no Brasileiro, o Corinthians continua aí fazendo o que tem que ser feito para esperar aí o Palmeiras dar um vacilo, alguma coisa, e aí encostar de novo, né? Diminuir essa diferença aí, talvez para 2 ou mesmo para 1 ponto. Aí já tá chegando o confronto direto já, né? Esse mês aí, agora agosto, já tem Corinthians e Palmeiras lá na Itaquera, né, na Química Arena, e a chance aí pro Corinthians encostar de vez aí no Palmeiras aí buscando a liderança. E o próximo confronto do Corinthians, pela 21ª rodada, vai lá até Florianópolis, joga contra o Avaí. O Avaí vem em 16º ali, brigando ali para não entrar na zona de rebaixamento, né? No sábado, amanhã já, às 19 horas, lá na Ressacada, Avaí e Corinthians. Joga amanhã, né? Porque terça-feira tem o segundo jogo da Libertadores. Libertadores também que o Corinthians, como o David comentou, né? Jogou o primeiro jogo terça-feira, perdeu o Flamengo por 2-0. A gente comenta já sobre só esse jogo. E também na Copa do Brasil, perdeu para o Atlético Goianiense, lá em Goiás, por 2-0 também. Tem 2 placares adversos aí para reverter o Corinthians aí para avançar nas competições de mata-mata. E segue firme e forte aí no Brasileiro, aí, como o David comentou aí. Terminando aí o Corinthians, então, vamos ao São Paulo Futebol Clube, então. São Paulo que, pela 19ª rodada, empatou com o Goiás por 3-3. São Paulo que vinha de um empate por 3-3 com o Inter, empatou de novo 3-3 com o Goiás. São Paulo empata bastante, como a gente comentou no último programa. E teve mais uma vez esse resultado de empate, né? Tirando só 1 ponto em casa. E na primeira rodada do retorno, na 20ª rodada, perdeu para o Atlético Paranaense jogando lá na Curitiba, na Arena da Baixada. E segue com a sua campanha bem irregular, aí, podemos dizer assim, o São Paulo. Diga aí, David. Isso que você falou mesmo, Felipe. Campanha bem irregular, né? Muitos empates, né? Jogos até que joga melhor e cede o empate ou não consegue virar o jogo, ou enfim, né? São Paulo, muita dificuldade aí no Campeonato Brasileiro. Vai meio que ficando para trás, mesmo até para uma... Claro, não nem tanto em relação a... Como é que se diz? Em relação ao título, né? O São Paulo não é uma equipe que busca, né, o título. Não, acho que não briga pelo campeonato, não briga pelo título. E, enfim, né? Não é esse o objetivo do São Paulo, mas acredito que o time busque sim uma posição melhor ali, né? Para ter uma questão de vaga de Libertadores, numa posição ali onde a equipe possa, né, tá ali perto, pelo menos, porque tudo bem, o São Paulo claramente está dando prioridade para as Copas, né? Tanto Copa do Brasil como a Sul-Americana, e tanto as duas, né? O campeão garante vaga, né, para Libertadores. Porém, é importante, né, o time tentar melhorar um pouquinho, ficar ali mais próximo, né, da zona de classificação, porque apesar de São Paulo tá caminhando bem aí nas duas Copas, sempre, né, é imprevisível, né? Você não consegue garantir que você vai ser campeão, mesmo tendo chance em dois campeonatos aí. Então, acho que o São Paulo precisa melhorar um pouco, dar um pouquinho mais de atenção para o Campeonato Brasileiro, para ver se consegue subir ali na tabela. Tá bem lá embaixo, bem longe já, né, da briga até por vaga de Libertadores. Então, precisa fazer algo melhor se quiser
ter chance ali de classificação. É claro que se ganhar, né, Copa do Brasil ou Sul-Americana, vai com certeza já meio abandonar o brasileiro. Mas como os campeonatos também terminam todos meio próximos, né? Se chegar numa final de Copa do Brasil ou ou Sul-Americana e perder, pode ser que não dê tempo de se recuperar no brasileiro, né? E o ano vai ser um ano péssimo, né? Um ano totalmente perdido pro São Paulo. É, isso aí, São Paulo longe da disputa do brasileiro, né? É o 10º colocado o São Paulo, tá com 26 pontos, acho que é 26, então já está 16 pontos do líder, então para campeonato não tem nem tem chance mais, até o G4 também já se distancia bastante, né? Jogou o primeiro jogo da Sul-Americana essa semana contra o Ceará, venceu no Morumbi, também tinha vencido o América pela Copa do Brasil, e como você falou, a chance maior do São Paulo aí para vencer alguma coisa esse ano é nas Copas, né? Focar nos mata-matas aí, brasileiro aí, no máximo aí um G4 aí, né? E São Paulo segue sua campanha no Campeonato Brasileiro, vai receber o Flamengo amanhã também, né? O Flamengo que já está em quinto já no campeonato, já está lá no G6 já, o Flamengo vem tendo seguidas vitórias aí com o Dorival, né? E amanhã às 8h30 no Morumbi, São Paulo e Flamengo aí, mais um jogo aí do Campeonato Brasileiro. Terminando o tricolor indo ao Peixe, indo ao Santos. Santos aí que tem só aí agora o Campeonato Brasileiro, né? Início do trabalho aí do Lisca. E o Santos vem 2 empates aí, né? Empatou com o Fortaleza na última rodada lá do primeiro turno, pela 19ª rodada foi 0-0 jogando lá no Ceará. E pela 20ª rodada ficou no 2-2 com o Fluminense. Grande jogo aí, né? O Fluminense vem jogando muito bem, né? O Santos saiu na frente, o Fluminense virou e o Santos empatou ali no finalzinho. Comenta um pouco aí, David, sobre esse Santos do Lisca. O Santos do Lisca que não teve uma grande melhora, né? Não acho que não mudou tanto do que vinha fazendo. Acho que também não tem como, né? Você vê que o Santos não se movimentou aí na janela de transferências, não teve, né, nenhuma grande contratação, né, nenhum jogador importante, e o Santos realmente vai ficar mais quietinho mesmo, né? Tentando segurar aí as contas aí durante esse ano, né? E evitando aí aumentar demais, né, folha salarial e reduzindo a sua dívida e fazer um campeonato decente aí. Por enquanto, eu acho que tá fazendo, né? Tá tranquilo, tá longe ali de zona de rebaixamento, assim, risco, né, de rebaixamento o Santos hoje não corre, né? Eu acho que também não vai passar por isso, vai ficar ali meio de tabela, a primeira metade da tabela ali, né, de 10º para cima mesmo, o Santos, 10º até 7ª posição, que é onde ele está circulando hoje mesmo, e pode tentar, sim, chegar mais próximo, às vezes beliscar uma vaguinha de Libertadores, dependendo do cenário que vá se apresentar aí nas competições, né? Quem vai ser campeão da Copa do Brasil, Sul-Americana, própria Libertadores, né? Conforme você vai tendo esses campeões, você vai abrindo vagas ali no Brasileiro. Então, se o Santos ficar ali por perto, 7ª posição, ali pode tentar brigar por uma sexta vaga ali que daria a classificação para Libertadores. Caso contrário, vai pegar uma Sul-Americana aí com certeza e se preparar melhor para o ano que vem. O Santos é isso, não tem, né? Fez um bom jogo, né? Um jogo legal ali contra o Fluminense, né? Um jogo divertido, 2-2. O Fluminense que a gente comentou vem fazendo um ótimo campeonato, né? Vem jogando futebol bem interessante, futebol bonito, futebol que para frente, né? O estilo do Diniz mesmo, né? E o Santos conseguiu segurar esse Fluminense
e vai se mantendo ali numa posição tranquila na tabela, mas também sem almejar grandes coisas, né, no brasileiro. E é isso, né? O Santos também não corre risco. A torcida acho que está um pouquinho mais calma agora, né? Teve aquela fase de revolta, né? De ameaçar jogador, de querer quebrar tudo. E agora parece que estão mais calmos, né? Vai dar também tranquilidade aí para o Lisca fazer o trabalho dele e levar o Santos aí até o fim do ano de uma forma digna, né? Vamos dizer assim. Acho que o Santos se melhorar não tá. Se você for ver o Atlético Mineiro, que é o grande Atlético, cheio da grana, tá a 5 pontos do Santos no campeonato. Então, se o Santos melhorar um pouquinho, dá para chegar ali no oitavo, sétimo, como você comentou, né? Dependendo de quem ganha a Libertadores e ganha a Sul-Americana, abre mais vaga no Brasileiro. E é até possível o Santos aí para uma pré-Libertadores aí. É um ano, apesar de tudo, um ano até tranquilo, né? Se conseguir classificar aí para uma competição aí como a Libertadores para disputar no ano que vem. E pela 21ª rodada, o Santos vai até Curitiba enfrentar o Coritiba lá no Couto Pereira. Na segunda esse jogo, 8 horas. O Santos, que está em nono, né? Frente ao Coritiba, que está ali brigando ali também para entrar na zona de rebaixamento. É o 15º colocado, o Coritiba. E passando mais alguns resultados da 19ª rodada. O Botafogo fez 2-0 no Atlético Paranaense. O Avaí perdeu para o Flamengo em casa por 2-1. O Fluminense venceu o Bragantino por 2-1 em casa. O Juventude venceu o Ceará por 1-0. O América Mineiro venceu o Atlético Goianiense jogando fora de casa, e por 1-0 também. E por 1-0 também o Coritiba venceu o Cuiabá, jogando em Curitiba. Pela 20ª rodada, o Goiás ficou no 1-0 com o Coritiba, venceu 1-0 por 1-0 o Coritiba, jogando em Goiás. O Flamengo meteu 4-1 no Atlético Goianiense. Internacional, na reestreia do Cuca, não teve uma boa reestreia, o Cuca meteu 3-0 no Atlético Mineiro, jogando lá no Beira-Rio. O América Mineiro vem se recuperando aí no Campeonato Brasileiro, né? Fez 3-1 no Avaí. 2 vitórias consecutivas aí do Ameriquinha, né? O Cuiabá perdeu para o Fortaleza por 1-0, jogando em Cuiabá. Fortaleza que também busca se recuperar aí do buraco que estava metido aí, né? Ocupou por muito tempo a lanterna do campeonato. E o Bragantino venceu também, só que eu coloquei errado aqui, deixa eu só corrigir. O Bragantino venceu o Juventude por 1-0 também, né, pela 20ª rodada do campeonato. A tabela fica, então, Palmeiras continua liderando, tem 42 pontos. Corinthians é o segundo com 38, Fluminense é o terceiro com 35. E o G4 é fechado aí pelo Atlético Paranaense, que tem 34. O Flamengo, como eu tinha falado, já é quinto, tem 33 pontos. O Inter é o sexto com os mesmos 33. Aí vem na sequência ali Atlético Mineiro com 32, o Bragantino é o oitavo com 30. E o Santos é nono com 27. São Paulo fecha a primeira metade da tabela, 10ª colocação com 26. Goiás tem 25, Botafogo tem 24, mesma pontuação do América e do Ceará com 24 pontos. O Coritiba tem 22, o Avaí é o 16º com 21. E na zona de rebaixamento temos o Cuiabá com 20, o Fortaleza tem 18, o Atlético Goianiense tem 17 e o Lanterninha Juventude tem 16, apenas 16 pontos. Pela 21ª rodada, então a próxima rodada, né, que inicia amanhã, sábado, o Botafogo abre a rodada recebendo o Ceará às 16h30 do Engenhão, o Juventude recebe o América Mineiro às 16h30 também, lá no Caxias do Sul. O Atlético Goianiense recebe o Bragantino, lá no Antônio Ascioli, e o Avaí recebe o Corinthians na Ressacada, também às 19h. Às 20h30, São Paulo e Flamengo no Morumbi. São jogos do sábado. Domingo,
O Fluminense recebe o Cuiabá às 16 no Maracanã. O Palmeiras recebe o Goiás às 16 no Allianz. Temos Fortaleza e Inter às 18 no Castelão. E o Atlético Mineiro recebe o Atlético Paranaense no Mineirão às 19. Segunda, tem Coritiba e Santos lá no Couto Pereira. Então é isso aí, o Palmeiras segue firme aí, liderando aí o campeonato. Disputando aí a Libertadores também, né? O Flamengo vem subindo na tabela aí, já está a 2 pontos do terceiro colocado o Flamengo. A 5 do Corinthians já está perto também. A 9 da liderança, mas o Flamengo tem um grande time. O Dorival parece estar acertando a mão do elenco aí, né? E vamos ver aí a sequência aí, como é que vai ser, né, Aurélio? A sequência vai mudando, né? Os times vão o desenho, né, da tabela, na verdade, vai mudando, né? O Flamengo é o time que vem melhorando mesmo, né? Já vinha falando e aos pouquinhos ele vai chegando, já está em quinto, né? Tem ainda uma distância a ser percorrida, né? Vai ter alguns jogos difíceis, inclusive esse agora de sábado contra o São Paulo. Não sei se o Flamengo... Não sei se nesse primeiro momento o Flamengo vai dar tanta importância assim para o título brasileiro, né? Acho que o objetivo do Flamengo mesmo é a Libertadores. Tem Copa do Brasil ainda também. Mas tá ali, né? Não tá tão longe do Corinthians, assim, né? Do Palmeiras ainda tá longe, né? São 9 pontos. Acho que ainda não tá ali brigando por título, né? É um grande time muito forte, contratou bastante, né? Tem um monte de jogador aí que chegou de muita qualidade e tem chance, sim, de chegar, né? Ainda tem muitos jogos pela frente. Então, acho que o Flamengo tem chance, mas nesse momento acho que não está muito se importando, assim, né? Acho que ainda vai tropeçar alguns jogos, né? Então, até contra o São Paulo, apesar de eu achar que os dois devem ir com times reservas, né? Porque tem compromissos importantes no meio de semana. Mas não sei, acho que é um jogo que talvez o Flamengo não vença já, né? Contra o São Paulo. Então, se o Palmeiras vencer, Corinthians vencer, já fica longe de novo. O Inter talvez passe, né? E o Atlético Mineiro que não se acertou ainda, né? O Cuca assumiu, mas não conseguiu ainda melhorar muito o futebol do Atlético, né? Principalmente no Brasileiro. O Atlético também é outro que, como já foi campeão ano passado, né? Com certeza o Atlético está apostando suas fichas na Libertadores, né? Então, eu acho que também o Atlético vai começar... quer dizer, começar nem tanto, porque tem um confronto aí agora já, né? Dependendo do resultado, vai ter que voltar a priorizar o brasileiro. Então, mas até definir aí a classificação na Libertadores, também não vai priorizar tanto o Campeonato Brasileiro. É isso, né? Você tem Fluminense, que a gente já falou que vem bem, Atlético Paranaense também vem fazendo um ótimo campeonato, e depois os outros times ali jogando um pouquinho melhor, outros nem tanto. Fortaleza lá embaixo parece que começa a respirar um pouquinho, né? Tá tendo já uma chance de sair da zona de rebaixamento. Então, você tem esse cenário aí dessas equipes, né? E outras equipes que a gente já comentou também que não vão ter muita mudança aí no cenário, né? Essas acho que são as equipes lá em cima, e lá embaixo o Fortaleza down, né? Todo mundo espera que o Fortaleza faça algo melhor do que vem fazendo. É isso aí. É um mês crucial aí pro Palmeiras, que pega o Goiás agora em casa, teoricamente. É um jogo mais tranquilo, mas depois vai lá em Itaquera enfrentar o Corinthians, recebe o Flamengo na 24ª e depois vai lá visitar o Fluminense na 25ª. Então, uma tabela bem complicada aí pro Palmeiras agora aí. Prova de fogo aí para manter
a liderança aí do campeonato. Então é isso, né? Esse foi o panorama aí do Campeonato Brasileiro. A competição nacional aí, né? Campeonato Nacional. E também está tendo a Copa do Brasil, né? As quartas da Copa do Brasil também estão rolando aí, né? Aconteceram na semana do dia 27 e 28 do mês de julho ainda, né? Na outro meio de semana ainda. E, como a gente já tinha dado uma passada, o Corinthians perdeu o primeiro jogo por 2-0 lá contra o Atlético Goianiense. E vai fazer o segundo jogo agora, né? Tem que vencer aí por 2 gols de diferença para levar para os pênaltis. E aí, David, ainda dá para o Corinthians? Então, complicado, né? Eu acho que dá, porque joga em casa, né? Precisa melhorar o futebol, né? O Corinthians jogou pessimamente mal lá contra o Atlético Goianiense, lá em Goiânia. Foi um jogo horrível do Corinthians, né? Corinthians preguiçoso, né? Acho que talvez entrou pensando que poderia vencer a hora que quisesse, não foi bem assim, né? O Atlético Goianiense, que não é um grande time, não vem fazendo grandes jogos, né? Tá mal ali no Campeonato Brasileiro, né? Não vem bem, tá é um dos que está, né, na zona de... Não, ele conseguiu, né? Não, tá lá, né? Tá lá Tá na embaixo, zona, né? tá Tá na lá zona, embaixo, é tá o na zona. penúltimo colocado, né? Então, ou seja, vem fazendo um campeonato brasileiro ruim. A Copa do Brasil é outro torneio, mas a equipe é a mesma, né? Não dá para você, né? Não é possível, né? O time jogar bem demais um campeonato e mal outro. Então, aí é o Corinthians mesmo que foi mal, perdeu. O Atlético Goianiense, lógico, fez o jogo dele, jogou bem, fez um bom jogo, venceu o Corinthians, até com certa facilidade, né? Por 2-0. O Corinthians não atacou o Atlético, não levou perigo no gol do Atlético. O time inteiro mal mesmo, né? Bem relaxado, assim, né? Bem displicente, né? Não, não jogou um mínimo para, sei lá, pelo menos um empate que fosse, né? Acho que o Corinthians vai ter outra postura no jogo de volta, com certeza. E tem condições de ganhar, né? Não vai ser tão fácil, porque você já entra perdendo por 2-0. O Atlético Goianiense com certeza vai se defender, vai deixar a bola com o Corinthians e fechar bastante, né? Esperando o Corinthians atacar, vai ter o contra-ataque, o Corinthians não vai poder levar gol. O Atlético Goianiense, lógico, vai jogar no erro do Corinthians, né? Esperando alguma falha para ter um contra-ataque e fazer um gol. Mas o time do Corinthians é bastante superior ao time do Atlético Goianiense. Então, se jogar o que joga, principalmente em casa, com a torcida e com a qualidade que tem dos jogadores, o Corinthians tem condições até de ganhar por mais, né? De ganhar por 3, 4 gols. Agora, se vai fazer isso, vai depender mesmo da vontade da equipe, né? De jogar, de querer ganhar, né? É um jogo que também vai ser após o confronto contra o Flamengo na Libertadores, então também a Corinthians já vai saber se está eliminado ou não. Então também vai ter uma certa responsabilidade, com certeza vai ter uma pressão da torcida, né, nesse jogo aí por vitória e tudo mais. Precisa mesmo vencer bem o Atlético Goianiense e vai ter uma cobrança grande aí pela classificação, né? A gente espera que sim, né, que o Corinthians vença e vença bem, né? Esse é o que se espera do Corinthians nesse confronto, até para pagar a má atuação do jogo de ida, né? Foi realmente muito, muito ruim, né? O Atlético Goianiense que está muito mal no Campeonato Brasileiro, na zona de rebaixamento, né? Mas nos mata-matas tá indo muito bem, né? Venceu o Corinthians aí, venceu o Nacional do Uruguai, jogando lá no Uruguai pela Sul-Americana por 1-0 também. O Nacional que
A gente tinha comentado quando a gente voltou que o Luis Soares tinha ido pro River Plate, né? Mas ele não tinha fechado ainda, né? Acabou voltando, foi pro Nacional, enfrentou na estreia dele, enfrentou o Atlético Goianiense, perdeu. Então o Atlético Goianiense aí fazendo uma boa campanha, já tinha tido uma classificação épica lá na Sul-Americana contra o Olímpia, eu acho, nos pênaltis. Então, difícil a campanha no Brasileiro, mas os mata-matas aí, o time está se desdobrando, né? E como você falou, né? O jogo da volta, esse jogo aí que o Corinthians precisa reverter aí. Esse placar vai ser na quarta-feira, ainda dia 17 de agosto, às 21h30 lá em Itaquera. O adversário de Atlético Goianiense ou Corinthians, né? É Fortaleza e Fluminense. Fizeram o primeiro jogo também há quase 2 semanas já. O Fluminense perdeu. O Fluminense venceu o Fortaleza lá em Fortaleza. E deu um passo grande aí para caminhar para a classificação para a semifinal, né? O segundo jogo vai ser também no mesmo dia, na quarta-feira, dia 17, às 8 horas, no Maracanã. Esse aí já está resolvido, ou David, você acha que ainda Fortaleza ainda reverte? Eu acho difícil, né, para o Fortaleza. Fortaleza que também, né, depois da eliminação na Libertadores, também não conseguiu, né, melhorar muito, né, veio caindo de produção também nas Copas, né, foi eliminado na Libertadores, agora na Copa do Brasil pegou um adversário difícil, né, bem difícil, que é o Fluminense, um time que realmente vem jogando muito bem, e aí eu acho difícil reverter. Mata-mata, é um jogo, é um gol só de diferença, mas hoje o time do Fluminense é bem superior ao time do Fortaleza, né? Então, não dá para falar que está decidido, porque tem um jogo, 90 minutos, o Fortaleza tem condições de fazer um gol de diferença, né? Ganhar de 1-0, 2-1, isso o time tem, mas pelo futebol apresentado das duas equipes, hoje a vantagem é enorme a favor do Fluminense, né? Favoritismo bem grande, tendência do Fluminense vencer o jogo novamente e se classificar, né? O Fluminense vem jogando muito bem e deu um grande passo aí para sua classificação na Copa do Brasil. Também tivemos São Paulo, recebeu o América Mineiro, agora já do outro lado da chave, né? Recebeu o América Mineiro no Morumbi, venceu por 1-0 também. O Iago Maidana do América errou um pênalti, né? Poderia dar um empate aí ao América, levar um empate lá para Minas. E agora vai ter a vantagem de um gol, vantagem do empate para jogar lá contra o América, lá no Independência, o segundo jogo. Já vou passar o outro. O Flamengo no 0-0 com o Atlético Paranaense lá no Maracanã. O Flamengo deu 700 milhões de chutes no gol, mas não conseguiu furar a retranca ali do Filipão do Atlético Paranaense, né? E aí e agora vai decidir lá na Arena da Baixada, então quem avança aí. Fala um pouco aí, o David, dos dois jogos aí. Então, São Paulo conseguiu, né? Conseguiu a vitória magra, mas importante, jogando em casa, 1-0. O jogo de volta é lá em Minas, no Independência, então também confronto aberto, esse até mais do que Fluminense e Fortaleza, porque o América joga em casa, tem torcida, vai pressionar o São Paulo e é 1-0, pode realmente, acho que comparando, né, o América tem muito mais chance de vencer o São Paulo do que o Fortaleza vencer o Fluminense. Então, bem complicado aí o jogo pro São Paulo, né? Vai ser um jogo bem difícil aí pro São Paulo se quiser se classificar, né? Vai ter que jogar bastante aí para garantir a classificação. No outro confronto aí o Flamengo realmente, né? A estratégia do Felipão do Atlético Paranaense foi segurar, se defender. Teve, acho que, mais sorte que juízo, né? Porque o Flamengo perdeu um monte de gol, né? Não foi bem. Acho que não era
essa ideia de você se defender não é tomar um monte de ataque e sofrer o tempo todo, né? É tá bem postado com a defesa e não deixar o outro time jogar, né? Não foi bem isso que o Atlético Paranaense fez, né? O Flamengo jogou, criou e não fez gol. Não sei por quê, né? O Flamengo que tem, né, mostrado um pouco de deficiência nessa questão, né? Tem perdido muitos gols, né? E aí o Atlético Paranaense teve sorte. No jogo de volta, acho que vai ser o Atlético Paranaense, acho que não vai ficar nessa postura, né? Joga em casa, vai precisar do resultado também. Então a gente vai ter, acho que, um jogo mais aberto e deve ter ali um confronto mais interessante, mas também difícil de apontar ali quem vai passar, né? O jogo vai ser bem complicado aí para as duas equipes e não dá para, acho que não é o confronto mais equilibrado aí dessas quartas de final aí da Copa do Brasil. Realmente, confronto bem equilibrado aí, né? As duas equipes, até a pontuação no Campeonato Brasileiro tá bem parecida, né? O Flamengo tá ali um ponto atrás do Atlético Paranaense, né? É o quarto e o quinto colocado do campeonato. E é isso aí. Nos jogos também na semana do dia 17 e 18, né? O São Paulo faz o jogo da volta na quinta, né? E o Atlético Paranaense e Flamengo fazem o jogo na quarta, dia 17. E então é isso, né? Terminando aí a Copa do Brasil. Vamos então falar sério, então, falar da Libertadores. Libertadores também que nessa semana começou aí na terça-feira, né? Tivemos os confrontos também, o primeiro jogo das quartas de final. Com com os jogos aí, vamos passar então. O mesmo Atlético Paranaense que ficou no 0-0 contra o Flamengo também ficou no 0-0 contra o Estudiantes. Só que agora foi em casa, né? O Atlético Paranaense ficou no 0-0 em casa lá em Curitiba, vai ter que decidir já agora a Libertadores na semana que vem já, quinta-feira que vem vai ter que ir lá na Argentina, tem que vencer para empatar, para ir para os pênaltis, vencer para avançar a semifinal. Teve gol e pênalti, teve um gol e um pênalti que o Atlético Paranaense reclamou, né, que não foi marcado, um gol anulado, teve um gol anulado e um pênalti que não foi marcado, né, que o Atlético Paranaense reclamou, né, missão difícil aí para o Atlético ir lá na Argentina segurar o Estudiantes. E nessa chave também temos, né, Atlético Mineiro e Palmeiras. Jogou lá no Mineirão essa semana também. O Atlético abriu 2-0. No primeiro tempo amassou o Palmeiras. Podia ter feito 3-4, que não seria absurdo. O Palmeiras também teve um gol anulado quando estava 0-0. O VAR anulou o gol ali, abriria o placar. E o Palmeiras não achou o Atlético. O Keno deitando em cima do Marcos Rocha. Mas no segundo tempo, o Palmeiras não encontrou forças ali ainda, né? O Atlético cansou também. Colocou um ritmo muito forte ali no primeiro tempo, no segundo tempo cansou e acabou no finalzinho ali fazendo o gol de empate ali o Danilo. E agora tá empatado, o confronto segue aberto, né? Jogo semana que vem, quarta-feira, o segundo no Allianz Parque. Fala um pouco aí, David, dos jogos aí. Então, o Atlético Paranaense, assim, complicou a situação, né? Porque jogou em casa e não conseguiu vencer. Vai ser muito difícil vencer lá na Argentina, né? Contra os Estudiantes. Eu acho que vai ser bem complicado. Não sei, aí até já tendência aí de termos uma disputa de pênaltis aí, né? Porque vai ser bem complicado aí. O Atlético não fez o dever de casa, né? E aí o jogo de volta na Argentina sempre é complicado, independente da equipe que você enfrenta. O Estudiantes nem é uma equipe tão forte, mas é Libertadores, né? A torcida ajuda e o time, né? E tem toda aquela questão, né? De jogar
A Argentina é sempre difícil, depende do clima do jogo, catimba dos jogadores, né? Aquela coisa toda. Então, o Atlético Paranaense vai ter uma tarefa bem difícil. Já no confronto ali, né, Atlético Mineiro e Palmeiras, mostrou algumas coisas, né? Você enfrentar hoje o Palmeiras, você não pode descuidar nem um minuto, né? Você tem que jogar bem os 90 minutos e concentrado. Eu já tinha falado, né, que o Atlético Mineiro vem apresentando esse problema de perder a concentração, perder o foco do jogo. Você vê, primeiro tempo, como você falou, o Atlético Mineiro foi muito superior, perdeu inúmeras chances, fez dois, né? E fez 2 gols, né? Conseguiu abrir a vantagem de 2-0, poderia ter feito 3, 4. E o Palmeiras é um time que não se abate, né? Poderia ali desanimar e entregar os pontos, e não, continuou brigando, não fez um grande jogo, claro que não, teve. O Atlético foi muito melhor mesmo, mas o Palmeiras é hoje uma equipe muito difícil de ser batida, né? E mostrou isso, né? Mostrou força, né? E foi buscar o empate, né? Foi empate com sabor de vitória, né? E ainda perdeu, né? O Dudu perdeu um gol incrível ali, né? Só ele o gol, poderia até ter vencido o jogo, né? Pra você ver como é difícil enfrentar esse Palmeiras, né? Então, o Atlético Mineiro precisa melhorar essa questão de concentração, de manter o foco, né? A defesa do Atlético Mineiro é um problema, né? Como a defesa do Palmeiras não foi tão bem, né? Mas não é um problema, mas não foi bem nesse jogo. E você falou bastante aí, né, do Marcos Rocha, né? Teve trabalho danado com o Keno. E a defesa do Atlético Mineiro tem falhas de marcação mesmo, né? De posicionamento, os gols de bola parada e tudo mais. Acaba tendo muita dificuldade. E aí você tem essas questões que vão ser levadas para o próximo jogo, jogo de volta. Os técnicos vão tentar corrigir esses problemas, mas Atlético Mineiro e Palmeiras, assim, nos confrontos que tem, são muitos empates, né? Então, não sei não, hein, se a gente vai ter uma disputa de pênaltis aí nesse confronto. Se tiver ruim, vai ser ruim para o Palmeiras, né? Porque o Palmeiras tem agora esse histórico recente aí de jogar mal, né, de ir mal nas disputas de pênaltis, mas eu vejo ali uma tendência de um jogo bem difícil também, um jogo de volta ali, um jogo bem equilibrado e a chance de terminar empatado o jogo é bem grande aí. E aí talvez tenhamos de novo De novo não, né? Porque no ano passado tinha o gol qualificado, o gol fora. O Palmeiras acabou se classificando devido ao gol fora de casa, né? Esse ano não tem. Então, se empatar, vai para os pênaltis, né? E aí, vamos ver, né? Se o Palmeiras consegue melhorar, já vai treinar, né? Deve estar treinando já na cobrança de pênalti. Podemos dizer que o Atlético Mineiro tem a vantagem do empate para jogar o segundo jogo. Empatar e para os pênaltis, esquece, o Palmeiras não ganha. O terceiro confronto seguido aí do Cuca contra o Abel, né, em Libertadores. Todos os jogos duríssimos, difíceis pra caramba, jogos praticamente de xadrez, né? E tem aí, ficou o gosto de vitória ali pro torcedor palmeirense, porque por toda a circunstância do confronto, né? O Palmeiras poderia ter eles teve mais sorte que juízo, né? Mas está tudo aberto ainda. O Atlético Mineiro, um grande time. Se for elenco, acho que só perde para o Flamengo, como elenco, né? De questão de qualidade. E o confronto está aberto aí. E vai ser mais um grande jogo aí, com certeza, na quarta-feira que vem. Decisão aí para quem avança para a semifinal. E do outro lado da chave, confronto aí das maiores torcidas do Brasil aí, né? Em Itaquera, Corinthians 0, Flamengo 2. E eu te faço a mesma pergunta que eu fiz contra o Atlético Goianiense, David. Ainda dá pro Corinthians?
Agora é bem difícil de responder essa pergunta. Enquanto o Atlético Goianiense tá mais fácil de responder e tudo mais. Agora, contra o Flamengo, eu acho que, sim, sempre dá, né? Não foi um placar absurdo. Se tivesse sido 5-0, né? Falar, não, já era, acabou, tá eliminado. Como foi 2-0, olhando só o placar, olhando as equipes, lógico, o Flamengo foi muito superior, é um time melhor hoje que o Corinthians, né? O Corinthians, acho que teve o choque de realidade, né, contra o Flamengo, apesar de ter um bom elenco, já não é um elenco tão, como você falou, né? Não chega a ser um elenco do Flamengo, nem um elenco do Galo, né? Tá mais próximo ali do Palmeiras, acho que hoje seria o quarto elenco do Brasil, seria o Corinthians. Ainda assim é um time em formação, né? Todos os jogadores chegaram esse ano, tá chegando o jogador, né? Chegou o Yuri Alberto agora, chegou esse garoto aí, o Fausto Veras também, que é bom jogador, mas não teve tempo. Chegou o Balbuena, você vê, são ótimos nomes, né? São grandes jogadores que se também, né? É que eu não acho que muitos desses jogadores talvez nem fiquem para o ano que vem, mas se fosse um projeto, né, de montar uma equipe forte, um elenco bom, Corinthians tem, né, um treinador de qualidade também, então seria um projeto para os próximos anos, como foi o Atlético Mineiro, como foi o Flamengo, como foi o Palmeiras. Não tem como você montar uma equipe no ano e já ganhar tudo. É bem difícil, né? Às vezes você dá sorte e tal, mas geralmente você vai montando ao longo do tempo, com o treinador, vai acrescentando uma peça ali ou outra, né? Como faz o Flamengo, como faz o Palmeiras, o próprio Atlético Mineiro também. Então, hoje, olhando, né, Flamengo e Corinthians, o nível tá longe, né? O Flamengo é um time forte, trocou de treinador, mas o núcleo, né, da equipe é a mesma, né? Você tem jogadores aí que jogam juntos há muito tempo, aí 2, 3 anos jogando juntos, né? Caso de Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, são grandes jogadores, né? O Bruno Henrique está machucado, mas tá ali no elenco, Felipe Luiz, e aí por aí vai, né? Você tem ótimos jogadores no Flamengo, o Flamengo acrescentou mais bons jogadores e foi muito superior mesmo no jogo contra o Corinthians. O Corinthians começou bem até, né? Jogando bem, indo para cima, tentando fazer o gol. Falhou, né? Não conseguiu fazer o que precisava, que era fazer um gol logo no começo, para aí jogar mais a responsabilidade para o Flamengo. Perdeu um jogador importante que era o Maicon, né? O seu principal volante ali, perdeu logo no começo do jogo. Mas mesmo assim foi equilibrado, o primeiro tempo foi equilibrado, né? Até sair o gol do Flamengo, o Corinthians ainda jogava bem, criava chances, né? Um golaço ali do Arrascaeta. E aí no segundo tempo o Corinthians acabou, né? O Corinthians acabou, o Flamengo se impôs, jogou aí a mesma coisa, né? Fez o segundo, mas poderia ter feito o terceiro, quarto, quinto. E eu acho que nesse caso o Vitor Pereira falhou e errou, né, nas substituições. Acho que não era para ter mexido ali no ataque, né, tirado o Adson e tudo mais, porque o time estava jogando bem, apesar de estar perdendo, mas estava jogando bem ainda, né? Dava para esperar um pouquinho. O Corinthians, eu vejo que tem um problema aí com o Roger Guedes, né? Porque é um jogador que você tem força ofensiva, mas ele, por outro lado, atrapalha o sistema defensivo. Então, acaba dificultando a defesa, e aí você vê, né, em vários jogos em que o Corinthians fica desguarnecido ali pelo lado esquerdo, e foi assim, tanto que o Vitor Pereira colocou o Roger Guedes, mudou a posição do Yuri Alberto, porque o Yuri Alberto foi ter que marcar para o Roger Guedes, né, ficar ali tranquilo e não precisar marcar ninguém. E assim, Roger Guedes, né, com todo respeito, não é nenhum craque, né? Não, eu sempre brinco, né?
Se você não é o Messi, você tem que marcar. Então, hoje, né, para mim, Messi, ainda assim, o Messi é aquele do Barcelona, né? O Messi ainda é o Messi, mas né, não vai marcar nunca, né, agora, mas enfim, se você não é craque, meu amigo, você tem que marcar. Não tem essa de não quero marcar, né? O Roger Guedes tava lá, não tô fora da minha posição, eu não jogo de centroavante e tal. Aí veio o Yuri Alberto. Agora você vai jogar na sua posição. Aí, mas também tá ruim, porque não sei o quê, que não quer marcar, e também não tem muito ânimo de nem pressionar a saída de bola. E quando você joga com um time muito melhor que o seu, né, que foi o caso do Flamengo, você precisa jogar com o melhor que você tem mesmo, né? E aí, para o jogo de volta, o Corinthians vai entrar também com uma... Tem que ir para cima, né? Já está perdido mesmo, acho que tem que ir para cima do Flamengo, tentar fazer um gol também no começo para dar uma pressionada, e aí depois, se conseguir esse gol, aí continuar durante o jogo ali, né? Não ir tanto para cima para não tomar contra-ataque, porque vai tomar, e tentar buscar um segundo gol. Tarefa bem difícil, bem complicada. Não vou dizer que já está eliminado, porque a gente tem condições ali, né? Tem jogadores para fazer um bom jogo. Talvez tenha o retorno ali de jogadores importantes, né? O William, principalmente, fez falta. Talvez o Renato Augusto retorne aí da lesão. E aí o Corinthians pode ter um pouco mais de opção ali de criação no meio de campo, força no ataque, para tentar alguma coisa aí e virar, né, esse placar que foi um banho de água fria aí para a equipe e para a torcida. Missão complicadíssima, né? Vencer lá no Maracanã lotado. O Flamengo tem um excelente time. Tem que vencer, né? Por 2 gols de diferença, pelo menos, para os pênaltis. Eu acho impossível também. Pode acontecer, acho muito difícil. Acho que bem complicado, mas claro que sempre tem chance, né? Como você falou, uma dinâmica meio parecida com o jogo do Galo e Palmeiras, porque o Flamengo, no segundo tempo, ele poderia ter feito 4, 5, não seria absurdo, mas não converteu as chances, né? 2-0 fora de casa no mata-mata é um excelente resultado. Poucas vezes foi revertido, né? Mas a gente vai ter que encarnar o espírito do River Plate contra o Palmeiras naquela Libertadores já 2020. Acabou não reverteu o placar, né? Mas amassou o Palmeiras naquela ocasião. E claro, mas né, muito bom o time do Flamengo, né? E esse confronto Corinthians e Flamengo é uma semifinal, porque eu acho que quem passar tá na final, porque com todo respeito, né? No outro lado da chave, os argentinos, né? Quem passar vai enfrentar Vélez ou Tadieres. Vélez que venceu o primeiro jogo em casa por 3-2. Tem a vantagem agora de contra o Tadieres, né? Jogar lá em Córdoba o segundo jogo. Tem a vantagem do empate agora o Vélez. Vélez que eliminou o River Plate. É campeão da Libertadores, né? Venceu o São Paulo naquela ocasião aqui no Morumbi. Tinha o Chilaver no gol, o Vélez naquela ocasião. Mas acho que não vai ser páreo para Corinthians ou Flamengo, né? Quem avançar nesse confronto aí das quartas, né? Mais alguma coisa aí, David, sobre a Liberta? Não, é isso aí, né? Como você falou, é isso mesmo. Quem passar aí de Corinthians e Flamengo, né? Já está na final. Hoje, então, mais lógico, né? Sei lá, vamos colocar 90% de chance aí para o Flamengo já estar na final, né? Realmente concordo. Vélez ou Tadieres são duas equipes parecidas, né? Você vê que o jogo foi equilibrado, 3-2 para o Vélez. E é isso, realmente. Não acho que não serão páreo para, mesmo se o Corinthians ainda conseguir reverter, acho que o Corinthians tem condição de vencer um desses dois times também, de passar, mais condição mesmo, né? E
E é isso, como você falou, né? O Vélez tem mais tradição e tal, mas isso também já tem muito tempo, né? Que venceu aquele São Paulo, o grande São Paulo do Tele Santana, que seria o tricampeonato, né? Do São Paulo aquele ano. E o Vélez acabou com o sonho do São Paulo ser tricampeão da Libertadores, tricampeão seguido, né? Ganhando 3 títulos seguidos. Que temos hoje, né? O Palmeiras também brigando por isso, né? O Palmeiras briga para ser tricampeão da Libertadores. Mas é isso aí mesmo, Felipe. O São Paulo não foi tricampeão naquela oportunidade, mas hoje o São Paulo é tricampeão da Libertadores. Grande São Paulo. Então é isso aí, né? Vamos finalizando aí mais um podcast Além das Linhas aí, né? Esses foram que a gente tinha para passar para vocês aí. Campeonatos europeus estão voltando hoje. Premier League volta hoje, sexta-feira, dia 5. Acho que os outros campeonatos europeus devem estar se iniciando esse fim de semana também. E vamos ter mais assunto aí para comentar aí, levar para vocês aí nos próximos edições aí. Então é isso. David, dê a sua saudação final aí. É isso aí, Felipe. Como você disse, né, a Europa iniciando seus campeonatos, como você falou, Premier League, Ligue 1, né, campeonato francês, campeonato alemão e tal, tudo começando essa semana que vem. E é isso aí. Um abraço para você, um abraço para quem nos assistiu, nos ouviu até agora. E é isso aí. Até semana que vem. Tchau. Valeu. Muito obrigado, David. Prazer estar com vocês aí nessa última hora aí. Exatamente uma hora e 1 minuto de programa aí. Muito obrigado a todos. Valeu. Até a próxima e tchau.